Mateus 21. Portanto, o reino dos céus é semelhante a um proprietário que saiu ao raiar do dia para contratar trabalhadores para sua vinha. Depois de combinar com cada trabalhador o pagamento de 1 denário pelo dia, os enviou ao campo das videiras. Por volta das 9 horas da manhã, ao sair, viu na praça do mercado outros que estavam parados, sem ocupação. Então lhe disse: Ide-vos também trabalhar na vinha, eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. Tendo saído outras vezes, próximo do meio-dia e das 3 horas da tarde, agiu da mesma maneira. Ao sair novamente, agora em torno das 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam sem trabalho e indagou deles: Por qual motivo estivestes aqui desocupados o dia todo? E lhe informaram: Porque não houve alguém que nos contratasse. Então lhe falou: Ide igualmente vós para o campo das videiras. Ao pôr do sol, o senhor da vinha ordenou ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos contratados e terminando nos primeiros. Chegaram os que haviam sido contratados em torno das 5 horas da tarde e cada um deles recebeu 1 denário. Quando vieram os que haviam sido contratados primeiros, deduziram que receberiam mais, contudo, também estes receberam 1 denário cada um. No entanto, assim que o receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha, dizendo-lhe: Estes últimos homens trabalharam apenas 1 hora, apesar disso o Senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia? Mas o dono da vinha, explicando, falou a um deles: Amigo, não lhe estou sendo injusto contigo. Não combinamos que te pagaria 1 denário pelo dia de trabalho? Sendo assim, toma o que é teu e vai-te, pois é meu desejo dar a este último tanto quanto dei a ti. Porventura, não me é permitido fazer o que quero do que é meu? Manifestas tua inveja porque eu sou generoso. Portanto, os últimos serão primeiros e os primeiros serão os últimos, pois muitos serão chamados e poucos escolhidos. Então, aqui nessa parte, Jesus volta a dar um exemplo do povo, que ele veio para o povo gentil. Nesse caso, ele está exemplificando ainda o povo judeu e o povo gentil, que associa aqui. Muitos serão chamados, mas a escolha não está em Jesus. A escolha não é ele que escolhe você. Ele chama você. Quem escolhe seguir Jesus é você. Tá? Então, o livre-arbítrio, ele passa a ser um inimigo nesse sentido. Porque ele dá o poder da escolha para você, mas não dá o discernimento espiritual para você compreender a importância da sua escolha. Então você escolhe pela natureza humana e Jesus veio pela natureza espiritual. Então muitos serão chamados e poucos escolhidos, poucos escolhem seguir Jesus. Tá? E aqui na última parte, onde ele diz: muitos primeiros serão os últimos, quer dizer, muitos que Jesus veio para eles, que foram os povos judeus, serão os últimos a alcançarem a salvação. E muitos dos últimos, que são os gentios, pelos quais Jesus foi por último, serão os primeiros a encontrar a salvação. Porque são os primeiros a receber a salvação. Porque o pagamento nosso de Deus, que é igual a todo mundo, é a salvação. É você receber o Espírito Santo, é você receber o selo, é você receber a salvação. O pagamento é igual para todo mundo, independente se você é gentil, se você é judeu, Deus vai pagar igualmente a todos. Então o pagamento é único. Você serve a Jesus e aí você ganha a salvação. Então é disso que ele está falando. Muitos primeiros serão os últimos, porque vão demorar para aceitar Jesus, e muitos últimos serão os primeiros, porque já aceitaram Jesus, né? E aí continuamos aqui. Outra vez Jesus prediz o seu sacrifício. Jesus estava então pronto para subir a Jerusalém, quando chamou à parte seus 12 discípulos, ele lhes falou: Agora estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte, e o entregarão aos gentios para ser zombado, torturado e crucificado. Mas ao 3º dia ele será ressuscitado. É preciso sabedoria para pedir. Aí já é outro tópico, né? Agora nesse tópico ele está antecipando o quê?
Ele veio no Espírito, em Maria, porém ele veio na carne, para quê? Para que o Filho do homem fosse sacrificado, né? E ele receberá, então, no terceiro dia, a ressurreição. Aí vamos aqui, é preciso sabedoria para pedir. Naquele momento, aproximou-se de Jesus a esposa de Zebedeu com seus filhos e, prostrando-se, fez um pedido a ele. O que desejas? Perguntou-lhe Jesus. Ela respondeu, ordena que, no teu reino, estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda. Não sabeis o que pedis, contestou-lhe Jesus. Podei vós beber o cálice que estou prestes a beber e ser batizado com o batismo com o qual estou sendo batizado? Eles afirmaram, podemos. Então Jesus lhe declarou, certamente bebereis do meu cálice, mas quanto ao sentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não cabe a mim outorgá-los. Estes lugares pertencem àqueles a quem foram reservados por meu Pai. Então aqui Jesus fala para eles que ele está prestes a realizar um sacrifício, né? E que é a morte, né? Então, ele fala que vocês estão prontos para isso também, né? E aí, a partir do momento que você aceita Jesus e que você caminha com Jesus, quando você passar dessa vida para outra, né? A sua vida foi em Cristo, tá? Então, você vai, esse cálice, você vai ficar com ele até o final. E no final, você vai ganhar a vida eterna. Então, esse cálice, quem está convertido em Cristo vai passar também, né? Agora, só a escolha de locais onde você vai sentar no céu aí que ele fala, não, isso é o Pai que escolhe. Então, no 24, vamos. Ao ouvirem isso, os outros 10 ficaram injuriados contra os dois irmãos. Então, Jesus lhes chamou e explicou, sabeis que os governadores dos povos os dominam e que são as pessoas importantes que exercem poder sobre as nações. Não será assim entre vós. Ao contrário, quem desejar ser importante entre vós, será esse o que deva servir aos demais. E quem quiser ser o primeiro entre vós, que se torne vosso escravo. Assim como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como único resgate por muitos. Então, aqui ele explica de volta a lição de humildade, né? Com as pessoas devem entender que as pessoas, para que o galardão seja mantido no céu, para você conquistar os seus tesouros espirituais, é preciso saber que você veio aqui nesse reino para servir o próximo, né? Tudo que você faz ao próximo, você está acumulando tesouros no reino, porque essa é a missão terrena do homem no espírito, né? Então você faz quando você está fazendo bem, quando você está fazendo algo ao outro, né? Mas não na intenção de acumular tesouros no reino, mas sim com um comportamento natural cristão, né? Você está fazendo por quê? Porque é um modelo de vida que você adotou terrenamente, mas que é o modelo pelo qual Jesus nos instruiu a ser. Então esse você acumula tesouros para você no céu. Aí nós vamos aqui, os cegos recuperam a visão. Ao saírem de Jericó, uma grande multidão acompanhava Jesus. De repente, 2 cegos que estavam assentados à beira do caminho, tendo ouvido que Jesus passava, puseram-se a gritar, Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Entretanto, a multidão os repreendeu para que se calassem, mas eles clamavam ainda mais, Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Jesus, parando, chamou-os e lhe perguntou, o que quereis que eu vos faça? Senhor, que se abram os nossos olhos, responderam eles. E Jesus sentiu compaixão e tocou-lhe os olhos deles, e no mesmo instante os cegos recuperaram a visão e o seguiram. Aqui, Deus curou dois cegos que imploravam ou pediam para que os olhos deles fossem abertos. Se você olhar no Velho Testamento, quando o Messias chegou, ele sempre citou os judeus, os fariseus, como cego guiando os cegos. Então aqui, essa cura dos cegos, ele está ensinando que quem tem os olhos abertos, se você abrir os olhos e perder a cegueira, você segue a Jesus. Mas até Jesus, não só esses 2 são cegos, mas todos estão cegos, porque eles estão andando na escuridão. A luz é Jesus.
só eles não sabem disso. Então Jesus está dando muitos exemplos aqui e ensinamentos para quê? Para que ele ensina que ele tira a cegueira e aí você precisa segui-lo, tá? E se você continuar nessa cegueira, são cegos guiando cegos e só vão ficar andando na escuridão e não vão chegar a lugar nenhum, porque Jesus é a luz, Jesus é a salvação e só Jesus é o caminho, né? Então vamos seguindo aqui. Bom, então é até aqui, irmãos, Mateus 20. No próximo, a gente continua até com a leitura de Mateus 21 e um breve comentário. Lá na aba da comunidade desse canal, eu vou colocar mais vídeos de comentários mais aprofundados para a gente se aprofundar mais no entendimento da palavra, tá bom? Fiquem com Deus, sejam abençoados e até a próxima leitura. Até lá, tchau, tchau.